Se você está acompanhando essa série, já deve ter assistido o vídeo em que eu falo sobre como ajustar a temperatura do filamento. Caso ainda não tenha feito isso, para tudo e vai lá assistir esse vídeo, porque hoje nós vamos dar mais um passo ajustando o flow rate. Vamos fazer isso utilizando o Orca Slicer, e eu te mostro duas formas de fazer esse ajuste. Bora lá! Antes de continuar, só uma correção rápida sobre o vídeo de ajuste da temperatura do filamento. Aqui nós podemos ver que nas configurações da seção Print Chamber Temperature, eu deixei o Active Temperature Control habilitado, mas na prática eu não recomendo que você faça isso. Com esse checkbox habilitado, a impressora só começa a imprimir quando a câmara de impressão atingir a temperatura definida. E como o aquecimento das impressoras K1, K1 Max e K1C é um aquecimento passivo, diferente da K2, que é um aquecimento ativo, pode ser que demore demais para atingir essa temperatura, ou mesmo que ela nunca chegue no ponto. O ideal é definir a temperatura que você quer aqui e deixar o checkbox desabilitado. Assim, a sua impressão vai começar logo que o nozzle e a mesa estiverem prontos. E o fan na parte de trás da impressora vai continuar retirando o ar quente de dentro da câmara para evitar que a temperatura suba demais. Correção feita, de volta para o vídeo. Caso você não saiba, o flow rate é a quantidade de material que a impressora extruda por segundo. Então, ele controla a quantidade de material que é depositada durante a impressão. Se o flow rate estiver muito alto, as linhas depositadas vão acabar encavalando, e esse excesso de material pode resultar em superfícies ásperas, baixa precisão nas dimensões da peça, stringing e por aí vai. Já se o flow rate estiver muito baixo, isso pode resultar em gap entre as linhas, resultando numa peça fraca e quebradiça. Nessas imagens, por exemplo, podemos ver até mesmo o gap na camada anterior à última camada, de tão baixo que estava o flow rate. Ajustar essa configuração é essencial para um bom resultado final. E para fazer isso, vamos utilizar o Orca Slicer hoje. Então, primeiro, eu vou começar conferindo se o perfil desejado está selecionado. Clique no ícone de edição e vá aqui em Flow Ratio and Pressure Advance. Aqui nós temos o campo Flow Ratio. Anote o valor que está aqui no seu slicer, porque vamos precisar dele mais tarde. No meu caso, está em 0.926. Mas o seu valor pode ser diferente, não tem problema. Agora, em Calibration, dentro da seção Flow Rate, você tem 4 opções: Pass 1 e Pass 2. Além disso, você também encontra o YOLO Recommended e YOLO Perfectionist Version. Você pode utilizar o Pass 1 e o Pass 2 juntos para ajustar essa configuração, ou uma das opções do YOLO. Eu vou falar sobre essa segunda opção mais à frente. Independente da opção que você escolher, o Orca Slicer vai criar diversos blocos, cada um impresso com uma configuração de flow diferente. O bloco com o número 0 acima dele vai ser impresso com aquele flow que nós checamos antes nas configurações, ou seja, é o flow definido originalmente. Já os blocos com valores positivos são impressos com um flow mais alto, enquanto que os blocos com valores negativos são impressos com um flow mais baixo. Analisando a qualidade desses blocos, nós conseguimos determinar qual que é o melhor valor de flow a ser usado para o tipo de material que você está imprimindo. Se você optar pelo método Pass 1 e Pass 2, comece imprimindo o Pass 1, obviamente. E lembre-se, os blocos com superfície áspera estão com flow muito alto, já os blocos com espaçamento entre as linhas estão com flow muito baixo. Quando estou na dúvida entre dois blocos ou mais, eu gosto de utilizar uma lupa dessa aqui, uma lupa de joalheiro. Ela é muito boa na hora de fazer uma análise detalhada das impressões. Além disso, ela é bem baratinha e acaba sendo útil em diversas outras situações, mesmo que não relacionadas à impressão 3D. Mas caso você não tenha uma dessa, não tem problema. Você pode utilizar uma lupa convencional ou até mesmo uma boa foto de celular, ajuda na hora de escolher o bloco com a melhor qualidade. Outra dica que eu dou na hora de fazer essa análise é raspar a unha na peça. Ao fazer isso, conseguimos perceber as menores imperfeições. Isso ajuda bastante na hora de determinar qual bloco possui a superfície mais suave. E agora que eu determinei o melhor resultado, vamos calcular um novo valor para o flow rate. Os números aqui no topo dos blocos representam porcentagens. Ou seja, o bloco com o valor 10, por exemplo, foi impresso com um valor de flow 10% maior do que aquele valor nas configurações originais. E, obviamente, o valor menos 10 foi impresso com 10% a menos.
Então, basta utilizar o número no bloco que você selecionou para recalcular o valor do flow a partir de agora. E para isso, adicione ou subtraia esse valor em porcentagem. Digamos que o meu flow inicial fosse de 0,98 e que eu escolhi o bloco de valor 5. Então agora é só eu abrir a calculadora e digitar 0,98 mais 5% e o resultado é 1,029. Ou se preferir, utilize a fórmula flow inicial, que é aquele valor nas configurações que nós anotamos no começo, vezes, entre parênteses, 100 mais o flow escolhido, que é o valor no bloco que você selecionou, dividido por 100. Então, neste exemplo, para mim ficaria 0,98 vezes 100 mais 5 dividido por 100, e o resultado é o mesmo, 1,029. Agora, atualize o valor do flow rate no perfil do filamento e salve. Caso você chegue à conclusão de que o bloco com a melhor qualidade, no seu caso, é o com o valor 0, isso quer dizer que o valor de flow utilizado por você já é o melhor possível. Então o teste para você acaba aqui. Mas se esse não for o seu caso, podemos fazer um ajuste fino utilizando agora o PAS2. Perceba que agora nós estamos utilizando na impressão dos blocos do PAS2 o valor de flow que foi determinado com o PAS1. E o processo para determinar qual que é o melhor bloco e o cálculo feito é exatamente o mesmo do PAS1. Depois disso, quando você chegar ao resultado, altere no perfil do filamento e salve. O método PAS1 e PAS2 que eu acabei de mostrar pode ser um exagero em alguns casos, especialmente se o filamento não for um filamento exótico ou se o flow definido nas suas configurações não estiver tão fora do ideal. Então, ao invés de utilizar o PAS1 e o PAS2, você pode utilizar uma das opções de YOLO. YOLO significa You Look Only Once, ou seja, esse método dispensa uma segunda etapa. Afinal, ele parte do princípio de que o valor de flow utilizado nas suas configurações não está tão fora do que seria o ideal. Sendo assim, ele imprime blocos com variações muito menores entre si e já te dá um flow mais refinado logo de cara. Como eu mencionei, existem duas opções para o método YOLO. O Recommended, com variações de flow de 0,01, oferecendo 11 opções de escolha, e também a opção Perfectionist, com variações de 0,005, com 16 opções de escolha. Eu geralmente utilizo a versão Recommended, mas fique à vontade para testar a que você quiser. Ah, e tem mais uma diferença importante nesse método aqui. O valor em cada bloco é o valor que você vai adicionar ou subtrair diretamente na configuração do flow rate. Isso aqui não é uma porcentagem no método YOLO. Você não vai precisar de contas mais complexas, nada do tipo. Então, voltando ao exemplo, digamos que o meu flow inicial para facilitar a conta fosse de 0,98 e que o bloco que eu determinei com a melhor qualidade é o de número menos 0,01. Eu vou subtrair 0,01 do valor inicial de flow, 0,98, atingindo assim um valor ideal de flow de 0,97. E obviamente que se o valor for positivo, você vai somar esse valor. Mas lembre-se, isso é para a versão YOLO, seja a Recommended ou a Perfectionist. Agora, atualize o valor do flow rate no perfil do filamento e salve. Com o flow rate ajustado, você está pronto para avançar nessa série. E no próximo vídeo nós vamos ajustar o Pressure Advance, então fique ligado.